Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Eu geralmente falo sobre empresas que você deve investir, como você deve avaliar as empresas. Só que esse é o contrário. Quais as empresas não podem fazer parte da sua carteira e com certeza não fazem parte da minha, ok? Então, sem enrolação, largue aquele like, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, assista até o final, que serão 3 empresas que eu vou falar que não fazem parte da minha carteira e eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. O primeiro ponto é, qual é o critério que eu adoto para analisar uma empresa? E eles são um pouco diversificados, tá? Primeiro eu faço uma análise do mercado que a empresa está inserida, que a gente chama no setor de administração de análise SWOT. Analiso as forças e fraquezas da empresa, as ameaças e oportunidades que a empresa possui. Tá? Então você analisa o mercado, se a empresa atua no mercado de concorrencial, se é um mercado concorrencial, qual é o market share que essa empresa possui, se ela possui a liderança desse mercado, ou se é um mercado de monopólio, ou o quanto que essa empresa consegue impor o seu preço. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois a gente analisa a parte dos indicadores das ações, os indicadores de rentabilidade, os indicadores de endividamento, indicadores de crescimento e assim por diante. Tá? Indicadores de preço também. Não adianta comprar bons negócios, é importante você comprar bons negócios a bons preços. E, por fim, você analisa os dividendos. E dividendos, sim, é importante, tá? A sua carteira ela não pode estar voltada somente para dividendos, não pode ou não é interessante, mas é importante que você tenha empresas que paguem bons dividendos, tá? Esses dividendos eles motivam você a investir mais e te dão um retorno mais palpável num curto prazo, tá? Então, passando assim por um breve apanhado, esses são os critérios que eu uso, tá? Para analisar uma empresa. Bons indicadores de rentabilidade, se ela tem uma boa receita, se essa receita é crescente, se os custos eles caem, ou os custos eles podem até subir, mas o percentual, o peso deles na receita é estável, se tem um bom EBITDA, se o preço que ela está sendo negociada no mercado ele está atrativo para compra e por aí vai. Tá? Tudo isso que você precisa analisar para comprar uma empresa. Agora vamos falar das ações que passam longe da minha carteira. E a primeira é a Gol. Não muito pela empresa, mas mais pelo setor dela. É um setor que exige custos elevadíssimos de manutenção, de investimentos e de operação. Tá? A empresa ela gasta muito para operar aquelas aeronaves. É muito dependente de mão de obra qualificada, o que é um desafio principalmente aqui no Brasil. É um setor extremamente dependente do petróleo, que é regulado não pela oferta e demanda de mercado, mas sim pela OPEP, que é um cartel de países que eles que controlam o preço através da produção. Eles decidem o quanto que eles produzem e aí a oferta e demanda regula com essa disponibilidade do produto, ok? Outra coisa, é muito dependente da sazonalidade de determinadas datas. Carnaval, Ano Novo, feriados. E isso afeta o cronograma das empresas, porque elas precisam se programar para determinadas datas, só que o custo dela, o custo fixo, é ao ano todo. Então é muito, muito prejudicial para a empresa. Tanto que, se você pegar o gráfico de cotação da Gol até agora, se você tivesse investido no começo, eu estou mostrando aí na tela, você teria perdido dinheiro. Você teria perdido dinheiro porque a ação se desvalorizou e você perdeu dinheiro para a inflação, ou seja, perdeu 2 vezes. Outro ponto, é muito suscetível à regulamentação, interferência governamental, perdão, porque a depender do preço da passagem, a população começa a reclamar e o governo quer tomar medidas que não necessariamente vão ajudar a empresa, e sim vão ajudar a imagem dele. Por isso que eu estou mostrando aí a imagem, por isso que é muito. Você precisa ter muito cuidado ao investir nesse setor, tá? Porque você ouve em campanha que o aeroporto vai virar rodoviário e não é bem assim, tá? O aeroporto ele tem os seus custos, as empresas elas têm os seus custos, que são astronomicamente maiores do que as empresas de ônibus. Então você precisa tratar cada setor com as suas especificidades, ok? Um outro ponto, é o excesso de judicialização. Aqui no Brasil, nós temos a mania de levar tudo para o Poder Judiciário. Tudo processa, tudo entra com uma ação contra a empresa. A empresa é a malvadona e os empregados são os coitados. Não é bem assim, tá? O excesso de judicialização aqui no Brasil prejudica demais as empresas. Você tem a Gol que tem um mercado aqui no Brasil e tem um mercado lá fora, mas 90% das judicializações que a empresa tem no mundo são aqui no Brasil. Então, assim,
não é saudável para qualquer empresa e você eleva muito o custo do Brasil, tá? Tudo isso ele é repassado pelo custo da passagem. E tudo isso que eu falei desemboca no pedido de recuperação, que a empresa está estudando entrar com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. A empresa ela não está bem das pernas e entrou com esse pedido lá. Então, isso que eu falei só comprova o quão difícil é para a empresa elétrica operar. Não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, tá? O Warren Buffett já perdeu dinheiro investindo nesse setor. Então, fique longe desse setor, traga tranquilidade para sua carteira, ok? A segunda empresa que passa longe da minha carteira é a Light. Embora a Light esteja num setor que eu gosto bastante, que é o setor elétrico, essa empresa em específico, ela tem muitos problemas. Primeiro porque ela opera aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro você tem os problemas do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso é tráfico, crime organizado. A empresa é simplesmente impossibilitada de entrar em diversas áreas aqui no Rio de Janeiro para fazer o seu serviço de manutenção de rede elétrica, de instalação de rede elétrica, porque o tráfico ou a milícia simplesmente não deixa. É simples assim. A empresa não vai entrar e acabou. E isso gera um prejuízo enorme para a empresa. Tá? Todos os dias a empresa ela tem uma perda de receita bastante considerável por causa dessas coisas. E em decorrência desse primeiro ponto vem o segundo, que é a quantidade de gatos. E aqui o Rio de Janeiro ele é bem democrático. Tanto as comunidades quanto as áreas de alta renda, eles fazem gato. Tá? É gato para todo mundo e aqui não tem discriminação. Só que a empresa ela paga por isso e quem paga a conta também paga. Então, só que a empresa ela não consegue repassar todo o prejuízo para a conta para os outros contribuintes. Ela absorve uma parte desse prejuízo. E aí você já soma com o primeiro ponto, soma com o segundo, você entra no terceiro, que a empresa está entrando com um pedido de recuperação judicial e está estudando, está emitindo dívidas, só que como a empresa já é muito endividada, os credores não têm muita fé pública para comprar essas dívidas. Então ela não consegue se endividar mais, se alavancar mais para fazer essa arrecadação. Então é uma empresa bastante complicada, infelizmente num excelente setor. E se você tivesse investido dinheiro na Light desde o começo, você também teria perdido dinheiro duas vezes, né? Dinheiro pela queda das ações e dinheiro pela inflação. Então, fique longe da empresa, mas com certeza coloque esse setor na sua carteira. Vale muito a pena. Terceira e última ação que passa longe da minha carteira é a Ambev. E aqui é a polêmica. Porque a Ambev ela atua praticamente no setor de monopólio. Ela é a maior produtora de cerveja do mundo e eu tenho certeza de que algumas pessoas que estão me assistindo contribuem muito para o resultado positivo da empresa, de receita, mas tem um pequeno problema. A empresa ela apresenta bom ROI, ela distribui dividendos. Então, Leandro, qual é o problema dessa empresa? Por que você não investe nela? Por alguns motivos. O primeiro deles é a ação ela não sai do lugar. Desde o IPO dela em 2014, 2013, a ação ela perdeu. Se você tivesse investido, acho que foi R$ 17 o IPO dela. Se você tivesse, hoje ela está 13. Então você tem aí 10 anos, 11 anos depois, a empresa ela perdeu dinheiro em valor de mercado. Ou seja, não faz sentido para você. Eu estou colocando aí a cotação do gráfico, parece o eletrocardiograma. Você vai para cima, vai para baixo, vai para cima e para baixo, mas sempre na mesma faixa. Não vale a pena você investir numa empresa assim, porque ela não te gera, ela não agrega para você, ela não te gera rentabilidade. Ah, você vai ter os dividendos, você tá, mas pô, e aí, cara? E a inflação? Você vai perder de todos os índices. A Ambev, ela perde do Ibovespa, ela perde do CDI, perde do IPCA, perde de todo mundo. Então, não vale a pena você investir na Ambev, porque você não vai ter essa rentabilidade na sua carteira, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto mais importante é a governança, tá? Lembra quando aconteceu aquele problema nas Americanas, do rombo de 40 bilhões? Então, adivinha só. Os três sócios, que é o Lehman, o Teles e o Sucupira, eles são os mesmos sócios da Ambev. E a Ambev, olha só, supostamente também está passando por problemas tributários. Então, pessoal, aqui eu estou falando a minha opinião, tá? Se você investe numa empresa, que no caso é Americanas, que os três sócios foram responsáveis por um rombo, teoricamente foram responsáveis por um rombo de 40 bilhões,
e esses mesmos sócios estão numa outra empresa que também está passando por problemas tributários, pô, é complicado, né? Você olha um animal lá, tem 4 patas, é um couro, o couro é usado para fazer carteira, tem uma boca comprida, cheia de dentes, e é da era pré-histórica. Que animal é esse? É um gato? Não. Então, tem que tomar muito cuidado com as ações, muito cuidado com a governança, quem está à frente da empresa e os números, tá? Você precisa, ao investir numa empresa, você precisa analisar tudo, não só os números. Excel aceita tudo, mas o teu senso crítico precisa estar ali, tá? Então, finalizando aqui, nós falamos sobre os critérios para você escolher uma ação, os critérios por alto, tá? Eu vou fazer um vídeo bem discriminado sobre isso. As ações, as 3 ações que eu não invisto, o porquê. Existem outras, tá? Por exemplo, CVC eu também não invisto, pelos mesmos motivos da Gol. E passamos e discriminamos o porquê que essas ações não entram na minha carteira. E mais uma vez, essa é a minha opinião, é o meu racional de investimentos. Pode não ser o seu, você pode discordar tranquilamente. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessas 3 empresas e se elas fazem sentido para você, tá? Pode não fazer para mim, mas para você pode fazer, ok? Então larga aquele like, curta, compartilha, manda para outras pessoas e valeu!